Desejo saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. É um prazer estar com você mais uma vez. Seja muito bem-vindo ao canal Análise Bíblica. Eu sou o presbítero Rogério Lourenço e nós estamos aqui fazendo uma análise da carta de Paulo aos Efésios. Nós já analisamos o capítulo 1 e o capítulo 2 e hoje nós vamos iniciar no capítulo de número 3. Mas se você não é inscrito no canal, junte-se a nós, faça a sua inscrição, acione o sininho das notificações, assista o vídeo até o final, Se você gostar, deixe o seu like aí, que isso nos ajuda bastante. Este canal ele é um canal exclusivo para estudo bíblico. Nós estamos estudando minuciosamente a carta de Paulo aos Efésios e também nós postamos uma vez por semana a aula da Escola Dominical dos Adultos, da CPAD também, que está estudando também a carta aos Efésios. Então nós vamos iniciar hoje no capítulo de número 3. Nós vamos ler o versículo de número 1, que diz o seguinte: E por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Então, no primeiro versículo, nós observamos que Paulo ele estava preso quando ele escreveu a carta aos Efésios. Nós já vimos isso lá no primeiro capítulo da análise da carta aos Efésios. O apóstolo Paulo ele escreveu pelo menos 4 cartas, estando preso. Efésios, Filipenses, aos Colossenses e a carta a Filemon. Então nós podemos ver aqui no capítulo 3 que Paulo está preso. Eu, prisioneiro de Jesus Cristo, por amor de vós, ou por vós. Nós podemos notar isso também lá no capítulo 4, versículo 1, que ele diz: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor. Então ele também diz o preso do Senhor. E também nós temos Efésios capítulo 6, versículo 20, que ele diz: pelo qual sou embaixador em cadeias. Então nós deduzimos que por esses textos, por essas evidências internas da carta aos Efésios, Paulo estava preso, e provavelmente em uma da sua prisão em Roma. Então ele diz: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, gentios. Então, esse trecho, pelo menos aí do capítulo 1 até o versículo 1 do capítulo 3 até o versículo de número 13, nós vamos ver que Paulo está falando da união, da unidade da igreja entre gentios e judeus, formando um só corpo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então ele diz aí que ele está preso por causa dos gentios, porque a igreja em Éfeso era uma igreja gentia, Se você não sabe, gentil é todo aquele que não é judeu de nascimento. Então, aquele que não é judeu de nascimento é gentil. Nós encontramos na Bíblia pelo menos 3 povos, Os judeus, os gentios e a igreja. Os judeus é o povo, é a nação de Israel, vinda de Abraão, Isaac e Jacó. Os gentios é todo aquele que não é judeu. E a igreja é a união de todos os povos que aceitam a Cristo como Salvador, são chamados na sua graça. Então, essa união de gentios e judeus forma a igreja. Agora nós vamos ler o versículo de número 2, só que eu gostaria de ler o versículo de número 2, eu sempre uso a Almeida Revista Corrigida, E eu quero ler na Nova Versão Internacional, que diz assim: Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim, em favor de vocês pela graça de Deus. Então Paulo está dizendo o seguinte, vocês devem ter ouvido que eu fui chamado e recebi a responsabilidade de ser um anunciador do evangelho aos gentios. Então, a mim foi imposta esta obrigação, esta responsabilidade, Nós podemos ver isso lá quando Paulo ele tem um encontro, com o Senhor Jesus, lá em Atos capítulo
de número 9, no versículo de número 15, o texto diz: E disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Então, Paulo foi chamado para levar o evangelho também aos gentios, né? O ministério apóstolo dos gentios. Nós vemos lá em Romanos, capítulo de número 11, esta mesma verdade. Paulo diz o seguinte, capítulo de número 11 de Romanos, versículo 13: Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Então Paulo foi chamado para ser apóstolo dos gentios. Então ele está dizendo: vocês sabem certamente que esta responsabilidade me foi imposta. Paulo diz, né? Me imposta esta obrigação de pregar o evangelho. E ai de mim se não pregar o evangelho, né? Então ele mostra aos Efésios, à igreja em Éfeso, que a graça de Deus o chamou e o impôs a esta responsabilidade de anunciar o evangelho. Agora nós vamos ler do versículo 3 ao 6, esse bloco de versículos, né? Para a gente ter um melhor entendimento. Diz assim: Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos e profetas, a saber, que os gentios são coerdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então, a palavra mistério aqui, no grego, é mysterion. Mysterion quer dizer algo, alguma doutrina, é um segredo, é uma doutrina secreta, né? Algo que estava escondido. No Novo Testamento, nós encontramos 27 vezes essa palavra mistério e 21 vezes só nos escritos de Paulo, né? Na carta aos Efésios, Paulo ele usa esse termo por 6 vezes. Você pode ler Efésios 1 e 9, capítulo 3, 3, 4 e 9, capítulo 5, versículo 32, capítulo 6, versículo 19. Você vai ver Paulo usando por 6 vezes a palavra mistério, né? O que vem a ser este mistério, né? O que é o mistério que estava oculto e agora está sendo revelado, né? Eu quero chamar a sua atenção para uma palavrinha no versículo 5, que diz assim: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, ou seja, o mistério não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito. Quero chamar a sua atenção, porque esse mistério aqui, ele não foi revelado a primeira vez para Paulo. Ou seja, ninguém tinha tido essa revelação. Paulo foi o primeiro. Não. O mistério aqui diz respeito à inclusão, o plano de salvação, né, de uma forma geral, e de uma forma mais específica, a inclusão dos gentios no plano de salvação. Esse é o mistério. Porém, esse mistério vinha sendo revelado, né, paulatinamente, aos poucos, no Antigo Testamento, né? Nós já temos um vislumbre deste evangelho lá quando Deus fala com Abraão. Ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Já uma abrangência aos gentios. Então, não é que o mistério nunca foi revelado e agora está sendo revelado para Paulo. Não. Paulo diz: nunca foi revelado como está sendo revelado agora. Por quê? Porque Deus vem desdobrando o seu plano, né? Através dos séculos, o seu plano na eternidade, Deus vem desdobrando através dos séculos e agora chega a revelação completa, né, do mistério, que é a inclusão
dos gentios no plano de salvação. O plano de salvação em geral era um mistério que foi sendo revelado aos poucos, e agora Paulo está dizendo, agora ele está sendo revelado de uma maneira mais clara pelo Espírito. Tá? Então esses foram os versículos de 3 a 6. Agora o versículo 7 diz o seguinte: do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Então para entendermos o versículo 6, o 7, nós precisamos ler pelo menos o finalzinho do 6, né? E participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro. Ou seja, então Paulo foi feito ministro do Evangelho, tá? Separado por Deus pelo dom da graça de Deus. Então Paulo, ele quer mostrar aqui que quem o separou para a obra foi o próprio Deus. Quem o separou para a obra foi o próprio Deus. Ou seja, Paulo, ele não está dizendo, eu sou ministro do Evangelho porque eu escolhi isso, né? Porque eu quis isso, porque eu sou melhor, porque eu falo outras línguas, né? Línguas humanas. Paulo sabia o judeu, o hebraico, o grego, né? Talvez até o latim, porque ele era de província romana. Não, ele está dizendo, eu não recebi por causa disso, eu recebi pelo dom da graça de Deus. Isso aqui é uma lição para todos os pregadores, anunciadores do Evangelho, né? Nós devemos ser chamados pela graça de Deus, pelo dom da graça de Deus, segundo o poder, a operação do seu poder. Nós vamos encerrar este vídeo aqui no versículo 7, e aí no próximo vídeo a gente continua para o vídeo não ficar muito grande, né, e cansativo. Que Deus te abençoe, né? Deixa o seu like aí, não se esqueça, compartilhe este canal nas suas redes sociais e você vai estar me ajudando bastante. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima.